Quem achou diz amém. Segunda epístola de Timóteo. Não, de Timóteo não. Segunda epístola de Paulo a Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo. Capítulo 3, do 14 ao 17. Leiamos. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Inicialmente, uma boa noite para todos, né? Graça e paz. Hoje nós teremos um dia um tanto diferente, um pouco especial. Eu falo assim, quando a gente vai ficando mais velho, a gente fica com menos receio de fazer certos comentários, não é, pastor? Estou vendo aqui um público bastante jovem, acho que a boa parte da igreja, adultos e a melhor idade, deve estar em casa, né, assistindo pela internet, né? Acho que isso é uma das facilidades e vantagens, né, do novo tempo, dos novos tempos, né? E, nesse sentido, eu pedi para Márcio ler esses versículos, que eles falam muito em relação ao começo de nossa jornada aqui no Planalto da Borborema. Pois é, meus irmãos, para alguns que não sabem ainda, né? Nós não começamos exatamente com um templo nesse exato local. Nosso começo foi igual a vários começos de pequenas comunidades protestantes do Brasil. Assim, agora eu vou fazer a história. Um pouquinho de história até chegarmos à nossa igreja local. Para os que estudaram um pouquinho sobre isso, sabem que alguns historiadores e sociólogos, enfim, como o próprio Gilberto Freire, falam que o catolicismo foi, em grande medida, o cimento que segurou aqui a nossa cultura local. A cultura brasileira foi marcada, em grande medida, pelo catolicismo. E ser protestante até o início do século XX não foi fácil. Tivemos algumas poucas presenças protestantes no século XVI, depois aqui na antiga capitania, que era onde hoje é atual Pernambuco, umas pequenas presenças no Maranhão, mas, efetivamente, o protestantismo só começa a ganhar corpo após a vinda da família real para o Brasil e a abertura dos portos às nações amigas. E, a partir daí, começaram a vir, primeiro para comercializar, e eles queriam realizar os seus cultos, né, conforme a sua tradição teológica, que eram os anglicanos. Posteriormente, os luteranos também começaram a vir para o Brasil, a partir de 1820 em diante, né? Mas, temendo esse tipo de coisa, esse tipo de situação e essa presença protestante no Brasil, cabe dizer que os protestantes, por muito tempo, foram não muito bem vistos pelos clérigos da época. Eu vou dizer isso e falo como historiador, pesquisador, né? Se vocês pegarem aquele livro, Personagens, Fatos e Personagens das Perseguições Evangélicos, mais ou menos assim o título daquele livro do escritor e jornalista Josué Silvestre, ele narra várias perseguições aos protestantes até mais ou menos a metade do século XX. Depois, gradativamente, foi diminuindo essa perseguição. Não de imediato, mas ela foi gradativamente diminuindo. E o nosso início, como se deu aqui no Planalto da Borborema? Esse início, meus amados, começa com o casal Olinto Cordeiro de Souza e Rita Maria Cordeiro. Pronto, os amados já colocaram o primeiro slide. Esse casal, eles chegaram por aqui e eles, no caso, o senhor Olinto, ele foi numa fazenda de um subdelegado daqui da região, aqui próximo de Campina. E esse subdelegado precisou sair e deixou ele num certo local lá e tinha vários jornais, papéis, e no meio tinha um livrinho. E o senhor Olinto achou interessante e começou a folhear. Rapaz, que coisa interessante. Quando esse subdelegado voltou, ele perguntou, esse livrinho aqui, esse livro não presta não, se quiser pode levar, mas isso para mim...
E o senhor Olinto começou a achar interessante aquele livro, e aqui cabe voltar um pouquinho para a história, né? Autores que tratam da história do protestantismo no Brasil, eles falam que, em grande medida, em muitos locais, a Bíblia, ou os Novos Testamentos, chegaram antes de muitos missionários, né? Aqueles que estudaram um pouquinho sabem que só a partir, de fato, de 1855, que tivemos a presença do Robert Calley, depois de outros mais, né? Outras denominações, como os presbiterianos, batistas. Na realidade, há uma discordância quanto a isso, né? Porque, na realidade, o primeiro missionário, de fato, fazer do chamado protestantismo de missão a vir para aqui foi Daniel Kidder, que ele era metodista. Só que ele precisou retornar e houve um pequeno gap, né? Passou um tempinho sem essa presença metodista. Mas, de forma ininterrupta, Robert Calley foi, de fato, o primeiro integrante do protestantismo de missão no Brasil. E aí, voltando agora para o nosso casal, feito esse esclarecimento, o casal, eles começaram a se interessar mais pelo Evangelho. Mas como fazer numa localidade que quase ninguém aqui, para falar a verdade, era evangélico, era protestante. Então, eles procuraram saber e descobriram que tinha um chamado evangelista, o nome dele era Sinfrônio Costa. Eu não sou muito velho, meus irmãos, mas eu já ensinei alguns seminários e conversei com alguns irmãos mais velhos que disseram que conheceram pessoas que foram evangelizadas por Sinfrônio Costa, né? No caso, pessoas mais velhas que eu, que conheceram pessoas que foram ainda evangelizadas por ele no início do século XX, né? Eu perguntei a algumas pessoas e esse seu Sinfrônio Costa, ele era, além de evangelista, segunda pessoa, ele também vendia o que chamamos hoje de remédios homeopáticos, né? Então, essa era a seara dele. Outra coisa que eu gostaria de dizer é em relação ao apoio pastoral. Eu gosto de dizer de forma informal que era um luxo ter um pastor presente todos os domingos numa igreja protestante até a década de 1920. Muitas vezes, meus irmãos, eles contavam com um evangelista, com um irmão que conhecia um pouquinho mais da palavra de Deus para estar à frente dos cultos. E muitas vezes, só uma vez por mês, o pastor ia nessa localidade, nesse grupo local, e ministrava a ceia, né? Eventualmente ocorriam batismos, né? Que sempre, no início, eram proporcionalmente pouquinhos, né? E eu, lendo um pouco o livro do senhor Salustiano Costa, né? Salustiano, que é os congregacionais, ele fala assim que algumas pessoas ajudaram dando apoio nesse comecinho. Foram eles, né? O próprio James Haldane, que ele era da Escócia. Tivemos também o famoso pregador, saudoso Júlio Leitão. Se eu não me engano, esse Júlio Leitão, pastor, ele é avô de um professor da UFCG, professor João Marcos Leitão Santos, né? Inclusive, eu já paguei uma disciplina com ele, um grande conhecedor do protestantismo no Brasil. E também tivemos o pastor Hermenegildo Sena e, principalmente, o evangelista Sinfrônio Costa. Ou seja, o que é que eu estou dizendo para vocês, meus amados? De 1901 até 1919, os cultos ocorriam principalmente na casa do senhor Olinto e depois na casa do senhor Júlio Galdino. Eles eram reuniões nas casas. Há uma curiosidade, meus amados. Lendo os livros e pesquisando, eu descobri que a EBD, ela antecede ao nosso templo. Olha que coisa interessante. A EBD foi fundada na casa dos irmãos, né, em 1915. 1915. E aí uma coisa que eu procurei conversar com alguns irmãos mais experientes e perguntar. E aqui eu falo assim que, já vou dar um pulinho só para explicar, né, que sabemos que nós não estamos mais ligados à união e sim à aliança congregacional. Mas eu perguntei a vários irmãos e todos eles foram unânimes em dizer que nossos pastores, do pastor Haldane a atualmente o pastor Samuel, o pastor André e o pastor Enilson, todos eles não desprezavam os dons espirituais, mas incentivavam o estudo da palavra. Incentivar o estudo da palavra foi uma realidade incentivada por todos os pastores. Então, meus amados, isso é uma coisa que a gente tem que guardar bem na nossa mente. Que qual a grande questão? Que os pastores
alguns mais, outros menos, deram ênfase à questão dos dons espirituais. Mas, em momento nenhum, os nossos pastores, lideranças, professores da escola dominical, nunca desprezaram o fato de se incentivar, conhecer mais da palavra de Deus. Que é a partir daí que nós podemos crescer na nossa caminhada cristã. Agora eu vou falar um pouquinho das perseguições aqui na nossa região, né? Felizmente, né, conforme o relato aqui, as perseguições não duraram muito. Mas, inicialmente, segundo os relatos dos livros, já que eu li, os poucos livros que tem sobre esse assunto em Campina Grande, fala que alguns vigários locais incentivavam as crianças a jogar pedra na casa dos irmãos quando estavam realizando cultos. Dizem que o senhor Olinto, ele claudicava quando andava. E essas crianças, quando ele passava pelas ruas, chamavam ele de cão coxo, né? Eu já li vários livros sobre a história do protestantismo no Brasil. E muitos deles contam o fato de que era muito comum que eles chamassem os evangélicos de bodes, né? Uma interpretação, né? Porque aquela ideia na Bíblia entre os bodes e as ovelhas, né? Além dessa separação que alguns católicos, faziam, o fato também de que muitos missionários gostavam de vir com a barbicha, né? Usavam, né? Então, também era um motivo para ser, né? Assim, para tentar ridicularizar aqueles que não tinham a mesma fé que aqueles que já estavam aqui, né? E aqui eu queria fazer menção, né, ao fato de que o próprio irmão Olinto foi procurar o tenente Paulo Afonso para comunicar o que estava ocorrendo. Diz, a gente não está fazendo nada demais. Estamos fazendo cultos nas casas, ordeiros. Com certeza não tinha equipamento de som na casa, era um culto, eu acho que apenas a voz deles, né? Não sei nem se tinha instrumentos algum na época. Como é que isso vai prejudicar uma casa vizinha, né? E o tenente, se fosse para usar a linguagem de hoje, chegou junto do pessoal, vamos parar com isso aqui. E depois de um certo tempo, as perseguições diminuíram. Embora, no livro de Salustiano, ele comenta que a esposa do senhor Olinto, Rita Maria Cordeiro, ela sofreu um pouco porque ela tinha uma escola com uns 50 alunos. E assim que ela começou a fazer parte da fé protestante, muitos alunos saíram da escolinha dela, né? Então a gente vê, meus amados, que nem sempre buscar a Deus, buscar a sua verdade e justiça, você é imediatamente aceito pela comunidade onde você vive. Por vezes, ser cristão não é fácil. E aqui, meus amados, eu já li alguns livros de alguns autores mais meio esquerdistas que são evangélicos. E eles têm uma visão um tanto negativa dessa vinda dos norte-americanos, holandeses, ingleses, escoceses para o Brasil. E, meus irmãos, eu li bastante sobre esse tema. E você imagina o que é você viver, por exemplo, século XIX, início do século XX, você sai da sua terrinha, da sua cultura, de onde você estava acostumado a se alimentar, aqueles ares, né? Aí vem para um local. Naquela época, imagina, meus irmãos, uma época que não existia internet, televisão, antes do rádio. Você conhecia o Brasil por alguns escritos que o pessoal comentava. E você deixar tudo isso e ir para um local que você não faz nem ideia de como vai ser. E muitas vezes, para ser perseguido, meus amados, eu vou dizer uma coisa. Humanos cometem erros e acertos. Inclusive nossos pastores, esposas de pastores, eu mesmo, todos nós cometemos erros. Mas o fato é, fica aqui nessa noite a minha admiração, né, e a minha alegria por essas pessoas que deixaram a sua cultura, deixaram o seu país e foram pregar o evangelho, muitas vezes em locais tão difíceis. Imagina que é um escocês, né? Como depois o nosso segundo pastor, que é o pastor Briot. Sim, eu gostaria de dizer o seguinte, pessoal, que eu estudei inglês mais depois de velho. Então eu tenho uma dificuldade com a pronúncia, né? Quem quiser a pronúncia correta, depois procure aí a Débora, a Juliana, que tem uma fluência boa no inglês, né? Mas assim, quando a gente aprende a falar depois de velho, a língua da gente não consegue falar da forma correta os nomes dos tais missionários. Pois é, meus irmãos. E já agora eu gostaria já fiz uma boa introdução dessa parte inicial, e agora vamos para a fundação do templo, né? O pastor Samuel, no culto do dia 15/11 de 2020, já comentou que a fundação do templo se deu de fato em 1920. Aquele primeiro templo foi erigido aqui nesse local, que antigamente, se eu não me engano,
eu li muita coisa, chamava Rua do Açude Novo, depois é que passou a ser chamada Rua 13 de Maio. Eu pedi para o pessoal da mídia já colocar a foto a primeira foto aí, já que tem pronto. Meus irmãos, eu não tenho certeza absoluta de que esse é exatamente o nosso primeiro pastor que nos deu apoio, James Haldane. Mas eu vou colocar na conta de um site congregacional de Pernambuco que eu fui pesquisar e encontrei essa foto. Se não for, meus irmãos me perdoem, mas a gente sabe assim, encontrar fotos daquele tempo não era tão fácil, né? Agora eu vou pedir para o pessoal da mídia passar a próxima imagem. Pronto. O templo foi fundado em 1920, né? Naquela época o evangelista era o senhor Sinfrônio Costa, pai do nosso futuro pastor Raul Costa, né? E os oficiais, aí tem uma, assim, porque outra coisa para falar, meus amados, em 2014, eu fui fazer várias pesquisas nas atas da igreja para minha tese de doutorado. Depois eu comento mais sobre o tema da tese, que vai ter a ver com hoje. E lá eu percebi, meus amados, que no decurso das décadas, infelizmente, nós perdemos várias atas. E isso é um problema para fazer história. Graças a Deus que eu encontrei algumas informações no livro do Salustiano Costa e também no livro do nosso pastor Claudionor, que fez um pequeno, chamemos quase de opúsculo, né? Um pequenininho livro sobre a vida do pastor Ximenes. E lá há pequenas transcrições de atas. E foram esses dois livros que me salvaram do ponto de vista da documentação, né? Já que eles transcreveram algumas partes, né? E pesquisando nessas atas, eu percebi que os oficiais eram o presbítero João Canuto, avô materno do nosso presbítero Esdras Nunes. Infelizmente ele não está aqui para vocês verem, né? Pronto. No caso é o está ali, eu acho. Bisavô de Micael, né? Ele foi o nosso primeiro presbítero, né? E eu encontrei também que também foi diácono, Eulálio Eleazar, e conversei com o irmão que encontrou uma ata que dizia que também foi um irmão chamado Sarapião José de Araújo. Ele também foi diácono da nossa igreja. Mas, como eu falei aqui que a seara é grande e poucos são os cefeiros, né? Aqueles que vão trabalhar na obra, então o pastor Haldane também precisou dar assistência em outras localidades da região, né? E foi aí que começou a pastorear a nossa igreja, em 1922, o pastor Harry Briot. Acho que deve ter uma foto dele aí agora. Eu acho que anterior um pouquinho a essa. Pronto. Ele é o que está no meio. Do lado, o mais baixinho de terno preto, é o nosso pastor Ximenes. E ao lado dele, de terno branco, é o Sinfrônio Costa. E o nosso pastor, o pastor Briot, o pastor Harry, ele pastoreou a nossa igreja de 1922 até 1927. A partir daí, ele deixou o pastor Ximenes como pastor interino. Ele ficou como pastor interino de 27 até 28. Em 28, houve uma eleição e foi majoritariamente votado para ficar como pastor dessa igreja. Segundo as atas, na ocasião, a igreja já contava com 90 membros e 150 alunos na escola dominical. Por que essa diferença de números? Porque a gente sabe que na escola dominical também estavam matriculados os filhos dos fiéis. E só podia fazer parte do rol de membros pessoas adultas, batizadas, que eram membros da igreja, né? E outra coisa para salientar, que a gente, assim, honra quem honra, né? Uma coisa que a gente também tem que mencionar publicamente, que a esposa do pastor Briot, acho que já pode mostrar a próxima foto, está ali ao lado, Dona Frida, ela emprestou o seu órgão a ar por muitos anos para a nossa igreja. Por muitos anos, utilizamos o órgão físico da irmã. E aí que eu falo assim, não me canso de falar. Aqui nessa igreja nós tivemos algum apoio de missionários da Escócia, no caso dele, da Inglaterra. Mas na denominação batista, a influência e o apoio dos missionários norte-americanos foi muito forte. Se nós não tivemos tanta essa força, eu entrevistei muitas pessoas mais antigas e disse que assim, não foi tão forte essa influência. Mas na Igreja Batista, até as décadas de 80 e 90, muitos pastores foram para lá, pregaram, ensinaram o pessoal a cantar em 4 vozes, tocavam piano. Inclusive, na década de 70, o pastor Trotti foi por muito tempo dirigente do acampamento batista. Ele esteve na coordenação. Depois eu vou voltar para esse ponto em relação ao acampamento batista, a nossa igreja. Vocês vão entender por quê. Aí, no período do pastor Harry, nós tivemos algumas coisas que se iniciaram aqui na região.
Dentre elas, em 1923, cadê o Caio aqui? Começou o grupo chamado Evangelizar. E esse grupo, a partir de 1935, recebe o nome de Missão Evangelizadora do Nordeste, né? Então, de certa forma, esse pré-missão evangelizadora do Nordeste começa em 23 com esse grupo chamado Evangelizar. Outra coisa também, em 1925, a irmã Frida organizou também o nosso coral aqui da igreja, né? O coral que teve alguns nomes, né? E depois passou a ser chamado, ficou mais conhecido como coral Robert Calley. Teve vários dirigentes, vários presidentes, várias pessoas tocaram piano, enfim. Muitas pessoas estiveram à frente em todo esse período aí, mas começou aí com este apoio, né? Eu encontrei nas atas, meus irmãos, em vários anos, momentos que a igreja estava sugerindo levantar dinheiro para comprar o órgão. Eu não sei que órgão ficou até que tempo, né? Mas fala-se que a primeira vez que se fala nesse assunto foi em 29. A segunda vez que se fala foi em 38. Eu não sei se já foi um segundo órgão a ar, né? E depois tivemos outros. Conversei com alguns irmãos mais antigos e falam que esse órgão a ar ficou, não sabe se até a década de 60 ou 70. Depois tivemos um órgão elétrico. Acho que os irmãos viram um que estava ali na outra semana. E alguns irmãos acham que o piano, o nosso primeiro piano, que nem é esse aqui mais, só começou de fato a partir da década de 70. E por quê? Aí vai entrar no assunto que eu vou esclarecer um pouquinho mais à frente, né? Porque, meus irmãos, aqui nas igrejas congregacionais e batistas, alguns instrumentos não eram muito bem vistos. O piano era considerado um instrumento um tanto mundano, era um instrumento que era para ser, vou usar as palavras dos irmãos da época, era para ser usado para tocar nos lupanares, né? Nos prostíbulos, não era para a igreja. Vou contar, abrir só um parêntese aqui. O nosso primeiro pastor da Igreja Batista, eu vou esquecer o nome agora, que é muita informação, ele tocava violino. E ele queria acompanhar aos irmãos o dedinho. Não. E na igreja só vai tocar o órgão. Violino é instrumento mundano. E só muitos anos depois, já na década de 60, foi que permitiram também a entrada do piano e depois outros instrumentos, né? Agora vamos para o pastor Ximenes, né? Já comentei que ele começou a pastorear a nossa igreja desde 27, né? Outra coisa que eu pesquisando encontrei que o estatuto da igreja foi aprovado em 1930. Agora eu pedi para os irmãos passar a próxima imagem. Pronto, meus amados. Isso aí é uma das poucas, talvez as únicas fotos do nosso primeiro templo, né? Para ver que a foto está um pouquinho. Esse é o segundo templo, o primeiro, a primeira reforma. Antes de passar para a próxima, eu só queria fazer um comentário que, infelizmente, os amados eles não esclareciam muito. Por exemplo, eles iam fazer uma campanha para a reforma e eles não diziam exatamente com que foi gasto. Assim, diz que saiu dinheiro, mas não explica. Foi concluído a frente tal. Não tem isso explicando. Não foi uma inquietação deles. Então, nós tivemos algumas reformas no decorrer do tempo, né? Agora, os irmãos podem passar a terceira imagem agora. Essa foto, acho que dá para ver no cantinho direito dela, se vocês forem olhar, tem uma torrezinha. Essa foto foi tirada no Açude Novo, dá para ver lá embaixo. E como não tinha o monumento ainda, dá para você ver só as casas. Não existia nessa época ainda a eclipse, né? Então, pela foto já dá para ver a torre da igreja, visivelmente, né? Então, graças a Deus que alguém resolveu tirar essa foto aí em 1955, né? Pesquisando e conversando com irmãos mais antigos, descobri que a torre, essa do jeito que está agora, foi construída em 1945, mais ou menos por aí, concluída, né? Outra coisa que eu queria falar, meus amados, é que no ano de 1951, sob gestão do pastor Ximenes, né, nós já tínhamos 850 alunos na IBD e membros, 1.030 pessoas. E a igreja já estava à frente de 14 congregações. Os livros que eu li sobre o pastor Ximenes falavam assim que ele foi uma pessoa, um homem, que trabalhava em várias frentes. Ele incentivava assim o crescimento espiritual da igreja, ele gostava de ensinar, viajou enquanto teve energias para isso. Então a gente vê assim que ele, eu lembro daqueles autores, né, que eu li de outros países que estava sempre à frente e tinha energia para muitas coisas, né? E aí que eu falo, meus amados, a questão do dom.
dom mesmo. Deus dá a cada um dons especiais e capacidades específicas, né? Você vê que tem irmãos aqui, como o Márcio Daniel, cheio de energia, outros têm uma voz muito linda, Márcio também canta bem. Já tem pessoas que o seu dom é pregar, outros como professor de escola dominical, então cada um na sua área, né? Então, isso é uma das características do protestantismo. Foi até uma questão que eu trabalhei na minha tese de doutorado, né? Lá eu falei, com base em pesquisas, que uma das características do protestantismo é, depois que nos tornamos membros, a questão, olha, em qual área você vai trabalhar? Por quê? Porque não trabalhar é muito estranho. Não é possível que você não tenha um dom. Não que eu esteja menosprezando. Todas as funções são importantes. Do projeto Lídia, a quem estiver no púlpito aqui, como o pastor André, o pastor Samuel, todas as funções são para a glória de Deus. Você preparar os seus instrumentos em casa, afinar e trazer por aqui, é para a glória de Deus. Inclusive, nossas ações no nosso cotidiano. Nós não podemos separar o domingo do resto da semana. É importante que nós possamos saber que é fundamental que nós estejamos utilizando a nossa vida para a glória de Deus, né? E essa é uma das nossas heranças dos reformados. Eles compreenderam. E até que eu faria uma indicação. Recentemente, algumas semanas atrás, né, nossa igreja postou o vídeo do dia que o pastor Augusto Nicodemos veio pregar aqui, né? E nesse vídeo ele fala bastante dessas heranças reformadas para nosso tempo atual. Vou pedir para o pessoal passar a próxima slide, que é o templo atual. Próxima. Pronto, meus amados. Esse daí é a primeira casa pastoral. Eu conversei com alguns irmãos e eles me falaram que antigamente o pastor Ximenes ficou em casas alugadas. Pelas atas, deu-se a entender que a inauguração foi em 1930. Não temos certeza. Conversamos que a remodelação já foi na década de 60. Pode passar a próxima. Conversando com algumas pessoas, mais ou menos até a década de 90, não sabe dormir e tal, muitos pastores moraram nessa casa pastoral. Depois, ela passou a ser colocada, né, como um local para escola dominical, né? Muitas bandas ensaiaram ali, inclusive este que vos fala, né? Até eu gosto de brincar com o pessoal mais jovem, fica, Daniel, aumenta o ar-condicionado da sala. O vocal faz, não, baixa o ar que está muito frio. Eu digo, mas rapaz, vocês vivessem naquela época que eu tocava lá. Teve momentos que nós ensaiávamos as bandas das 3 às 5 da tarde e em alguns momentos nem tinha ventilador. E vocês hoje reclamando da temperatura do ar-condicionado, né? Eu vou dizer assim, os novos tempos trazem novas murmurações, né? Mas brincadeiras à parte, pedir para os amados passarem a próxima imagem. Ponto, meus amados. Essa foi outra contribuição do pastor Ximenes da época, né? Que nós tivemos um asilo. Pois é, alguns irmãos mais idosos, né, ficaram. Houve outras casas também alugadas que alguns irmãos mais idosos moraram, né? Então, nossa igreja já teve um asilo que funcionou na parte de trás aqui da igreja, onde era a antiga garagem e tal, mais ou menos ali. Tivemos ele. Agora eu vou pedir para eles passarem algumas outras fotos que tem. Próximo slide. Pronto, essa foto aí o pastor Ximenes e o mais alto de blusa, roupa branca, é um cabecinho, um pouco cabelo branco, já é o nosso presbítero Canuto. Na próxima, pouca gente vai conhecer. Eu cheguei a conhecer na época que ele já era pastor velhinho, né? Falando aí o Gerson Barbosa, né? E aqui, só para adiantar, o Gerson Barbosa começou a fazer acampamentos, segundo as fontes, né? Não sou daquela época, né? A partir das décadas de 50 e 60, muitos retiros espirituais na chamada Fazenda Navio, do nosso saudoso prefeito Severino Cabral, né? Eles pediam emprestado e ele fazia alguns acampamentos lá, né? A próxima imagem, por favor. Pronto, essa próxima imagem é a chamada Campanha Cristo, Esperança Nossa, 1961. A próxima. Pronto. Essa foto, meus amados, acho que pouca gente que conhece, talvez o pastor André, o irmão tá ali, Jamilson, tal, deve conhecer. Eu, como sou filho de crentes e tal, já conheci, sou chamado Luiz de Carvalho, né? Faleceu há poucos anos, né? Foi um grande cantor do meio evangélico, né? Ele tinha aquele vozeirão e tal, cantava. E tem uma foto ao lado do pastor Ximenes, e eu acho que essa foto diz muito em relação à obra de Deus. Uma das músicas dele diz assim, obra santa do Espírito. Ele fala que essa causa é do Senhor. E eu acho que isso, meus amados, serve para a gente entender que a obra, não estou diminuindo ninguém, não foi do pastor Briot, não foi do pastor Ximenes, nem do pastor Alexandre, do pastor Raul, do pastor Samuel.
todos eles foram usados por Deus para a obra. Todos tiveram sua importância, não estou dizendo que não é isso. A questão é, se não fosse Deus dando sabedoria, discernimento, energia, saúde, como foi falado aqui logo no começo, logo após os cânticos, né? Sem mim, nada podeis fazer. Tudo que nós fazemos é com a permissão de Deus, né? Antes de partir para as fotos do coral, só queria dar um pequeno testemunho rapidinho, né? Que alguns já sabem aqui que eu, alguns anos atrás, passei por umas cirurgia, né? E um tempinho depois da cirurgia, eu passei um tempo em cima de uma cama, né? Meio fraco, aquela coisa e tal. E eu fico vendo, meus amados, se Deus não nos concede saúde e vigor, você em cima de uma cama, você não é nada. Entende o que eu estou querendo dizer? E eu conheci pessoas, né? Já conheci uma esposa de um pastor da igreja batista que passou uns 20 anos em cima de uma cama. Uma irmã abençoada, eu não amarro as chinelas dela, né? Uma irmã abençoada, e serva de Deus. E a gente tem que entender, meus amados, a finalização desse ponto é que Deus é quem sustenta a obra. E quando os servos estão conforme a vontade de Deus, a obra flui. As coisas acontecem. Pedir as próximas fotos, que é de uma... Pronto. Essa é a foto do nosso coral, segunda foto, no ano de 1925. Próxima. Essa no ano de 1958. E a próxima, supostamente, no ano de 63. Não é? Agora, meus amados, eu queria falar agora do nosso... Sabe assim, que o pastor Ximenes fez o que pôde enquanto teve energia e saúde, que foi até o comecinho da década de 60. Né? Logo após ele, veio uma pessoa que já era filho de um dos evangelistas da igreja, né? O evangelista é o Sinfrônio Costa, então, o filho dele, né, que já era pastor e tal, começou a pastorear a nossa igreja, pastorear, a partir da década de 60, que foi o pastor Raul, está na próxima foto. E aí, meus amados, é uma coisa que eu vou falar, e aqui é com todo carinho em relação à nossa denominação, né? Muito se fala que foi nesse período aí, já a partir de 67, que nossa igreja se vinculou à aliança congregacional. Inclusive, para os que pesquisam, fala que nossa igreja teve um papel de protagonismo nisso aí, né? O próprio pastor Raul, né, esteve à frente, né? O pastor Raul foi por demais tocado por Deus, por essa questão espiritual. Mas há uma coisa que a gente não pode desconsiderar. O pastor Raul era uma pessoa, como diz o povo de hoje, muito estudada. Ele valorizava essa questão dos dons espirituais, mas ele era um homem formado em teologia, formado em direito. E diga-se mais, para os que não sabem, eu só descobri quando eu fui pesquisar, e fui pesquisar alguns sites da UEPB, e fiquei sabendo, já tem um bom tempo, e fui pesquisar mais recentemente, que o curso do Direito de Campina Grande começa aqui atrás, onde é o atual prédio de educação religiosa. Houve uma reforma na década de 60, né? Construiu mais ou menos da forma que está agora, e funcionou lá, logo no primeiro semestre, enfim, nos primeiros semestres, o curso de Direito de Campina Grande. Depois foi para a placa, justamente. E depois foi para os locais, agora está no local onde é agora. Mas começou aqui, ele foi, inclusive, o pastor Raul, diretor desse curso, né? Então, meus amados, fica aqui a lição, que nós devemos saber equilibrar, né? Antes de partir para a próxima etapa, eu gostaria de dizer assim que uma vez perguntaram para o pregador, já falecido recentemente, Billy Graham. Billy Graham, o que é mais importante, ler a Bíblia ou orar? Billy Graham sábio, pensou um pouquinho, parou, aí disse, meus irmãos, você já viu um passarinho voando? Ele falou, claro que vi, pastor. Para ele voar, ele só pode voar com a asa? Aí disse, não, ele precisa das duas. Ele fez, pronto. A mesma coisa em relação à nossa vida espiritual. Nós precisamos de oração e precisamos do alimento, que é a palavra de Deus. A gente nem pode minimizar a questão da oração, nem a questão do aprendizado da palavra de Deus, né? E para passar a próxima imagem, por favor. Pronto, do pastor Raul ao lado do pastor Ximenes. Eu poderia ter escolhido várias, entre elas, imagens, mas escolhi essa porque ela é muito simbólica, né? Que algumas pessoas que eu conversei falaram assim que, espiritualmente, né, diz que o pastor Raul foi um filho espiritual do pastor Ximenes, né? O pastor Ximenes, ele orientou bastante ele, deu dicas na vida, inclusive pessoal dele, tal, como qualquer bom líder faz, né? Explica e olha, vá por esse caminho, não vá por aquele, né?
Por quê? Porque o pastor, alguns eram mais durões, alguns menos, né? Mas ele ama as ovelhas. E agora, meus amados, antes de chegar na década de 70 e 80, eu gostaria de contar um pouco sobre o que significou ser protestante nas décadas de 20 até 1960 para 70. Vários autores que pesquisaram e escreveram sobre o protestantismo no Brasil, eles falam que ser protestante era marcado pelo não fazer. Bom, se os católicos jogam bola, a gente não joga. Se os católicos, ou a população do modo geral, vão para o cinema, nós não vamos. E vou falar com o olhar do presente. E vocês vão entender por quê. Infelizmente, não só aqui na Igreja Batista, em várias igrejas protestantes do Brasil, esta foi uma realidade. Os irmãos, nem no domingo, que queriam jogar futebol, ir assistir, ir ao cinema, as mulheres que queriam se maquiar, fazer um corte de cabelo um pouco mais moderno, tudo isso não foi aceito. E foi motivo para alguns de disciplina. Pois é, meus amados, alguns foram disciplinados justamente por transgredirem esses pecados aos olhos da época, né? É óbvio que nós temos que entender que algumas coisas transcendem o tempo. Por exemplo, alguns fiéis foram disciplinados porque foram encontrados entrando num prostíbulo, enfim, coisas do tipo, questão do adultério, brigas no lar, enfim. Outra coisa também que eles não aceitavam era que pessoas casassem com pessoas não crentes, né? Então, geralmente, era inicialmente excluído do rol de membros justamente por isto. Mas uma coisa que agora sim nós vamos para algumas pequenas curiosidades da nossa igreja, né? Já falamos a parte um pouco mais séria, né? Agora não vamos perder o decoro, é óbvio, mas contar algumas coisas interessantes, né? Pesquisando nas atas, em 2014, né, quando eu fui pesquisar, eu descobri que no dia 2 de junho de 1931 foi adiado o batismo do irmão, tem o nome lá, né? Porque ele trabalhava como porteiro de um dos cinemas da cidade. Ou seja, ele não estava fazendo nada errado. Ele simplesmente trabalhava no cinema. Aí, ou a profissão, ou você vira membro daqui. As duas coisas não pode ser, né? E eu encontrei muitas coisas interessantes em relação a isso, né? Também descobri que teve uma irmã que foi para o hospital e cortaram o cabelo dela quando ela estava lá no hospital. E aí queriam disciplinar ela. E ela levou o caso para a sessão, votaram e tal. E foi votado, né? Muitas pessoas foram não favoráveis a ela ser excluída, que foram 53 pessoas. E 12 pessoas, mesmo ela explicando que não foi ela que cortou, que ela foi cortada sem a vontade dela no hospital, 12 pessoas ainda queriam a exclusão dessa irmã do rol de membros. Para vocês verem, meus amados, como era a percepção da época, né? Essa agora vai para a liderança da cidade, né? Essa foi uma das que mais chamou minha atenção quando eu estava pesquisando para a minha tese. Diz que no ano de 1937, vou ler lá o que está escrito na ata, a mocidade fez um piquenique sem autorização do pastor, como é de dever. Ficou resolvido chamar o presidente da mocidade para ser exortado a respeito. Pois é. Aí, meus amados, isso volta para aquela nossa discussão. O fato de que, naquela época, crente devia trabalhar, estudar e estar envolvido na obra de Deus, né? Os lazeres não eram muito bem quistos pelo protestantismo no Brasil, né? Outros irmãos foram disciplinados ou excluídos do rol de membros, ou não aceitos no rol de membros por viajar a trabalho no domingo, como era o caso do irmão que era fotógrafo. Tivemos outros que gostavam de jogar futebol antes de vir para o templo, de vir para o culto. Esse também não foi aceito no rol de membros, né? Nós tivemos vários casos, inclusive um caso bem curioso aqui, né? Fala que teve um irmão lá, que eu não vou citar o nome, que ele foi chamado para conversarem com ele no gabinete pastoral, porque ele estava com namoro com mais de uma moça. Estava namorando com duas moças, ou seja, enrola. Você vê isso aí. 1937. O pastor está falando que está certo aí. Realmente eu concordo com o pastor, né? Uma está bom, meus irmãos. É isso aí. Mas a juventude, a gente sabe como é que é. Alguns mais jovens têm outra percepção das realidades, né? Outra curiosidade também, meus amados, para falar, é que também teve um irmão que foi chamado e foi eliminado pela questão de estar portando armas. Ele vinha para o templo, andava por aí com uma arma aqui. Aí o pastor chamou, meu irmão, isso aí não é coisa muito boa para crente, sabe? Em plena cidade, nós não estamos mais no Velho Oeste, né? Então não há necessidade de ver, né? Há uma história, que essa eu não encontrei nas atas, mas eu conversei com pessoas mais antigas
e elas me falaram que houve um dilema que é o seguinte, antigamente a energia vinha por esse lado daqui da rua antiga, Rua da Cidade Novo, que era a rua agora 13 de maio. E dizem que os irmãos não queriam que a energia da igreja viesse por esse cabo de energia. Por quê? Porque antigamente, quando vocês vão descendo, logo à direita ali assim, tem uma rua chamada Antiga Rua 4 de Outubro, que atualmente tem um jornal lá, né? E nessa rua, no início do século XX, funcionavam alguns prostíbulos. E os irmãos não queriam que a mesma energia que é servida para os prostíbulos servisse para a igreja. Então, conta os mais antigos, né, que pediram para a energia da igreja vir do lado da Floriano, e não do lado da... Não sabemos até agora se isso é verdade ou se é uma história que contaram, enfim. Outra curiosidade também, meus amados, é que em 1938 ficou acertado o plano deles comprarem uma bicicleta para cada um dos pregadores e evangelistas das congregações. E aí, meus amados, não pensando que as pessoas não mereçam conforto e tal, mas a gente que reclama, tem que evangelizar, e daqui para a Lagoa Seca, pessoas que têm energia, que não são doentes e tal, reclamando de pegar o seu carrinho para ir a meia hora daqui, né? Eu já li atos de outras igrejas, na década de 30, que a proposta era comprar um cavalo para cada um dos evangelistas. E essa foi uma realidade em alguns locais, né? Inclusive, assim, lendo um dos livros, acho que é do Antônio Gouveia de Mendonça, que ele fala assim, que muita gente fica glamorizando o século XVI, século XVIII, e Estados Unidos, por exemplo, tem muitas pessoas que buscaram a Deus, servos de Deus de verdade, mas ele fala o seguinte, que na época do rigoroso inverno, muitos irmãos não tinham nem como ir para a igreja. Você vê, um dia como atualmente, temos ruas asfaltadas, assim, como um dia que chove muito, tem alguns irmãos que não vêm para o templo, agora você imagina aí, 1815, Estados Unidos lá, chovendo ou nevando, como é que você fazia passar da sua fazenda até o templo, né? Não era fácil ser protestante naquela época, meus amados. Eu pedi para os amados passarem para outra imagem. Pronto, meus amados, aqui já estamos na década de 80, né? Cabe dizer, meus amados, que na década de 70, mais ou menos de 77 até 84, o filho do pastor Ximenes pastoreou a nossa igreja. Inclusive, ele veio no dia 15 de novembro aqui para a nossa igreja e fez 3 preleções maravilhosas. Quem não assistiu, está no site, assistam, que vale super a pena, né? O pastor Alexandre pastoreou nesse período. Logo depois, como ficou sem pastor tipo contratado, né, ficou como um pastor, chamemos interino, o pastor Claudio Honor, né? E alguns irmãos têm uma visão um pouco assim do exato período que o próximo pastor esteve à frente da nossa igreja, que é o pastor Antônio Acácio de Moraes, que é o pai do nosso pastor André, né? Eu, pesquisando nas atas, com muita calma, descobri que ele ficou de 86 até dezembro de 89. Sei por quê? Porque eu fui lá de uma por uma e vi que a última vez que ele assinou foi até dezembro de 89. A partir do ano seguinte, o chefe dos presbíteros, se eu não me engano, que era o pai do nosso irmão Esdras, né, que é o Inácio, ele esteve assinando as atas, né? Então, a imagem, essa é uma cruzada evangelista, ocorrendo na década de 80, próxima imagem. Pronto, esse é um culto da nossa igreja na década de 80, próxima. Pronto, essa é uma foto do pastor, foi uma das que eu consegui encontrar, né? A gente nos alegramos muito com as fotografias antigas. Infelizmente, nem todas ficam com a melhor visibilidade, mas eu falei com uma amiga minha que há um certo charme nas fotos antigas, né? Eu acho que há algo de belo nesse tipo de foto. Pode passar a próxima. Isso aí, meus amados, é nosso último andar aqui da parte que já foi o nosso refeitório, porque, se não me engano, era o refeitório João Canuto. E com o tempo decidiram que assim, era muito longe para pessoas da melhor idade estarem se deslocando até o 3º andar, né? Aí decidiram colocar lá para ser o lugar da mocidade. E aqui ao lado, no meu lado direito, no lado esquerdo de vocês, é agora o nosso refeitório da igreja, né? Um local que tem recepções e coisas do tipo. Eventualmente, nos domingos, né? Antes da pandemia, nós estávamos tínhamos classe de escola dominical funcionando lá nos domingos de manhã. Próxima imagem. Pronto, meus amados. Agora eu vou falar de uma coisa que também foi algo que causou uma certa discussão entre os irmãos, né, que foi justamente a compra do nosso acampamento, que passou a ser chamado Acampamento Manaim. Já falei aqui que quem fez muitos acampamentos congregacionais foi o primeiro evangelista e depois se tornou pastor, Gerson Barbosa, né, esteve à frente de muitos trabalhos.
E nossa igreja fez acampamentos em muitos locais, inclusive no acampamento Jubaíba, que é o acampamento batista que fica aqui um pouquinho depois de Lagoa Seca. Um acampamento bem legal. Inclusive, na década de 2000, nós tivemos... Assim, não teve muito bom fisicamente o nosso Manaim, e nós chegamos a fazer um acampamento lá no Jubaíba. Eu sei por quê, porque eu fui também, né? Fui, toquei, trabalhei na cantina, né? Então, isso é muito bem vivo na minha memória, esse acampamento que nós realizamos no acampamento Jubaíba. E em 86, o pastor Acácio chegou para já está comprado o terreno, agora nós vamos pagar e depois construir as dependências do acampamento. Conversando com alguns irmãos, eles me contaram que alguns irmãos inicialmente ficaram um pouco com receio. Rapaz, para que esse gasto? Devia investir mais nisso? Ou na missão evangelizadora do Nordeste? Há um tempo atrás, uma vez eu estava numa pregação do irmão, e falei, meus irmãos, olhem, a obra de Deus, na casa de Deus, é comparado com um lar. Não tome isso aqui como estereótipos, mas entenda, só para entender a ilustração. Por vezes, o marido quer que naquele ano eles troquem de carro. A esposa quer que façam uma reforma em tal ponto da casa. Já a filha quer que façam uma viagem. E os recursos, muitas vezes, são limitados. Então, vão ter que fazer a escolha. E aí a grande questão, onde a igreja deve atuar? A minha resposta é, a igreja precisa ser sábia e plural. Já tive a oportunidade de discutir com alguns irmãos. A gente devia se dedicar muito mais a abençoar as pessoas que têm fome, sede e tal. Para que mandar dinheiro para missões mundiais? Meu irmão, você está com uma visão totalmente equivocada. A igreja, desde que o cristianismo existe, antes mesmo, sempre nós ajudamos os pobres. Sempre os cristãos ajudaram. Desde o período a igreja primitiva, no período dos pais da igreja, no período da escolástica, no período medieval, com os reformados e atualmente. Sempre as igrejas ajudaram muito. Mas não adianta de nada você ajudar o próximo e não levar Cristo para o próximo. Isso não faz o menor sentido, esse tipo de afirmação. Então, pedi para o pessoal mostrar agora as próximas fotos. Pronto, agora está aí o acampamento Manaim. Campo de futebol, quadra de vôlei. Pronto, pedi para dar uma pausazinha aí, que essa aí é a foto do que seria a piscina do acampamento, né? Que foi fruto de outra discussão aí na década de 90 para 2000, que é o seguinte, né? Nossa igreja tem uma visão um tanto receosa em relação a essa relação com o corpo. Por um lado eu entendo, por um lado eu acho que a gente tem que ter discernimento, bom senso, né? Mas eu já conversei, comparando-se com outras igrejas, nossas igrejas, por exemplo, esse acampamento que eu fui em 2010, qual era a lógica das lideranças? É o seguinte, se fôssemos para um acampamento com piscina, por exemplo, os homens ficavam na piscina, os rapazes, das 10 às 11, e as moças das 11 às 12, para que não ficassem juntos no mesmo ambiente, né? Não sei exatamente como passar dos anos, se nós formos para outros locais, e se houve exatamente essa mesma percepção em relação aos vários acampamentos, né? Mas aí o fato é que eu conversei com alguns irmãos e a não conclusão da piscina se deu pelo fator de que alguns irmãos não queriam que o Manaim tivesse uma piscina. Aí fica naquela briga, tem, não tem, constrói, não constrói. Em meio a isso, vocês viram a foto, ficou apenas os tijolos, o buraco e algum lixo jogado naquele local lá, né? Então, é uma questão para refletir. Eu acho que tudo que a gente vai fazer tem que ser com ordem e com decência. Do futebol à pregação, o culto pode ser um culto herético. A pessoa pode vir aqui à frente e pregar coisas antibíblicas. Pode ser uma pessoa que está aqui à frente indecorosa. O grupo de louvor pode cantar músicas com heresias. Então, não é só nos esportes que pode ocorrer problema, né? Os esportes podem ser uma bênção, pode ser algo de sociabilidade para os fiéis, especialmente para a juventude. Eu já passei dessa fase, mas esse pessoal que é jovem, antes da pandemia, por exemplo, eu acho que é muito importante que o pessoal se encontre, entendam, eu não estou desprezando a palavra de Deus, não só para o aprendizado formal da palavra, mas é bom também que os jovens evangélicos se encontrem nos fins de semana para conversar com os outros sobre o seu cotidiano, seus dilemas, seus estudos, o emprego que quer arrumar. Porque é conversando com os nossos próximos que nós vamos ouvir bons conselhos para a nossa vida. Não estou aqui desprezando a palavra de Deus, mas estou falando que nós, como igreja, nós devemos abençoar como um todo. Pedir para passar o próximo slide, por favor. Pronto, esse foi um acampamento que ocorreu no ano 2017. Vou pedir para passar a próxima.
Pronto, agora essa é uma foto dos nossos pastores atuais, o pastor André, de paletó preto, o pastor Samuel e o pastor Enilson. Essa foto, dá para perceber quem conhece, que está a irmã Edileuza. Eu poderia ter escolhido várias fotos, uma foto dela assim com o pastor Samuel, com roupas formais, mas eu preferi, meus amados, essa, que é uma coisa que a gente sabe que a irmã Edileuza gosta muito, que é a obra de Deus, que é estar junto dos jovens, dos adolescentes, abençoando, orientando. E eu acho que essa foto fala muito acerca da percepção da irmã Edileuza. Agora, meus amados, já estamos caminhando para o final da palestra, né? Pedi para passar o próximo slide. Esse slide aí ocorreu no Eleve, se eu não me engano, no ano de 2018, bem antes da pandemia, né? Dá para ver que estava bem cheio aí nesse dia aí, essa foto, né? A próxima foto. Pronto, essa foto eu pedi para vocês deixarem um pouquinho ela. Dá para ver, meus amados, que já está o piso novo e o teto novo. No decurso das décadas, meus amados, foi preciso algumas reformas, inclusive aqui dentro, né? Conversei com algumas pessoas, é o seguinte, na década, se eu não me engano, foi de 2000, esse piso aqui teve alguns problemas. O piso anterior, que eram os antigos mosaicos, né? Disseram que era possível que estava com alguma infiltração e foi preciso fazer essa reforma para que não afundasse essa questão. Então, alguns irmãos ficaram chateados, mas rapaz, vai mexer. Mesma coisa foi o teto aqui. Para alguns foi um problema, mas nós precisamos entender que nem tudo, do ponto de vista físico, dura para sempre, né? Gostaríamos, né, essa ideia de tradição, de guardar nossas origens, é importante, mas por vezes nem sempre é praticável no cotidiano. Agora eu vou pedir para colocar a última imagem, só um pouquinho. Meus amados, essa foto, eu conversei com alguns amados, essa é do início da chamada pandemia, né? Acho que alguns irmãos sabem que logo no começo não ocorriam cultos públicos nas igrejas, né? E conversando com a prefeitura, com os órgãos competentes, enfim, ficou acertado assim, que se fosse para fazer um culto com umas 20 pessoas aqui, poderia fazer e transmitir. E vários domingos, né? No caso era o grupo Canto Novo, que com a ajuda de alguns irmãos, como Caleb e outros mais, estiveram à frente desse trabalho, né? Alguns foram convidados para cantar também. Então, não todos os domingos, mas alguns domingos nós tínhamos, vamos chamar assim, um culto funcional, com tudo, né? Com dirigente, pregador, uma banda completa com teclado, bateria e tal. Não estou dizendo que um culto que tenha só um violão é mau, mas eu estou querendo dizer o seguinte, é questão do protagonismo da nossa cidade em relação a isso, né? E por falar em protagonismo, né, cabe dizer que nossa igreja foi uma igreja muito protagonista em vários aspectos, né? Sabe-se que a imagem que a gente colocou do pastor Nicodemos pregando aqui foi a primeira cidade, não capital do Brasil, que não é uma capital, que sediou um evento da Vida Nova, da editora Vida Nova. Então, quer dizer, já está... Me perdoe aqueles mais puritanos, mas eu vou fazer um comentário aqui, né? Dizem, o professor meu comentou isso, que uma vez estava Gilberto Jean aqui no Parque do Povo, no Mostra Joia do Mundo, e falou no microfone, Campina Grande e essa sua mania de querer ser Nova York. Lógico que ele disse brincando, né? Mas nós temos uma cidade, meus amados, muito abençoada, né? Que tivemos vários pastores que estiveram à frente da obra, né? E que tivemos, como por exemplo, a própria Consciência Cristã, né? Que reúne, segundo alguns dados, né? Talvez o maior evento assim, da América Latina, né? Que ocorre aqui na nossa cidade. E nossa igreja, né? Utiliza aqui o templo para alguns eventos, algumas palestras, né? E inclusive essa questão da outra coisa importante, né? Nos local onde é o prédio da educação religiosa, muitas vezes, né, os pastores, né, cedem o espaço para irmãos que vêm de outras cidades ficarem alojados aqui na época da consciência cristã, né? Esse espaço. Outra coisa que eu queria falar, meus amados, em relação, agora já para finalizar a minha fala, já demorei bastante, né? Eu queria falar o seguinte, ao longo do tempo eu comentei as várias etapas da igreja. Mostrei algumas fotos, né? Eu até brinquei com algumas pessoas. Eu acho que na pregação de hoje, na minha fala de hoje, eu vou conseguir desagradar a gregos e troianos. Entendam por quê? Porque, meus amados, entendam, foi uma noite para falar de 100 anos. Então é óbvio que eu precisava fazer cortes, escolhas. Não dava para colocar 500 fotos, as fotos de todos os grupos de louvor, de todos os corais que já tiveram, seria impraticável, né? De falar assim que história não é fotografia. A fotografia é um elemento para a gente contar as histórias, né? E nem tudo está nas histórias, né? O início da nossa comunidade, na Casa dos Fiéis, não estava nas histórias, aliás, não estava nas fotografias.
E aqui, para finalizar, meus amados, só mais duas questões. A primeira é que uma coisa que eu lembro quando tinha reuniões, que eu ia participar das reuniões com o pastor Samuel, do grupo de louvor, e alguns fiéis questionavam, devia fazer assim, assado, comprar tal equipamento de som. E o pastor dizia, olha, meus amados, eu estou preparando vocês para o amanhã, para que vocês sejam pessoas que entendam as demandas e a realidade da igreja em cada dado momento da história. E aí a grande questão, qual vai ser a igreja do amanhã? Eu vou dizer algo que vai chocar alguns vão entender, alguns não vão entender, mas tudo bem, a gente sempre somos distorcidos do que a gente fala, né? A gente sabe, meus amados, que essa relação com o coral é uma coisa histórica, faz parte da nossa cultura evangélica. Eu que fui criado num lar protestante, nem lar evangélico, num lar protestante, eu estou super acostumado com musicais, corais de fim de ano, coral aqui cantando. Se eu ficasse um ano sem assistir o musical no coral, ou Canção de Paz, ou o próprio Roberto Carlos, para mim seria um fim de ano triste. Por quê? Porque eu estou acostumado. Mas agora eu faço minhas as palavras do pastor Augusto Nicodemos. O coral, necessariamente, não é fundamental para que a obra ocorra. É lindo, é maravilhoso. A mesma coisa com as músicas dos salmos e hinos. Eu vi o Juliano por ali. Esses hinos, meus amados, foram feitos com base em letras e melodias da época. Os fiéis da época assim, tiveram as ideias de, com base na Bíblia, fizeram a letra. E pegaram canções, melodias do século 17 e 18 para compor essas músicas. Então, eles são fruto, musicalmente, quanto à melodia e o ritmo, de estilos de uma época. A gente não consegue pensar daqui a 20 anos para frente. Será que daqui, se Jesus não voltar em breve, será que daqui a 100 ou 200 anos nós vamos estar aqui cantando salmos e hinos? Pode ser que não. Para mim é tristeza. Por quê? Porque eu gosto. Mas nós não podemos dizer que ter ou não ter, a palavra que eu vou usar, aquele mesmo canto dos salmos e hinos é algo bom ou ruim. Para mim é uma bênção porque eu gosto disso. Agora, o importante é que, seja qual for a música que seja cantada aqui, que a igreja possa participar, que as letras sejam bíblicas, que seja para a glória de Deus, como tudo, nossas vestimentas, as novas tecnologias que vão surgir, não é? Então, meus amados, precisamos ter em mente de que agora eu faço minhas as palavras de Lutero que está presente na canção Castelo Forte. Na música Castelo Forte, ele diz, sim, a palavra ficará. Sim, a palavra ficará. Então, daqui a algum tempo pode ser que os pastores não estejam usando mais paletó para vir pregar. Nós podemos passar por algumas mudanças. É óbvio que nós devemos continuar prezando pelo decoro, pelo respeito, né, pelo bom senso, né, pela prudência no agir. Agora nós devemos entender, com base na Bíblia, o que cabe e o que não cabe. E aí, eu acho que é o chamado conceito do conservador. Aqui é uma aula rapidinha antes de finalizar a minha frase. Existe o reacionário, o progressista e o conservador. O reacionário é aquele que não quer a mudança. Com todo respeito, é como aqueles irmãos daqui e de outras igrejas do Brasil. Não pode ir para o cinema, não pode ir para o campo do futebol, não pode se maquiar, porque não pode. Tem o progressista, que é agora atualmente a nova esquerda, né, que quer a visão utópica, e tem o conservador, que é a exemplo deste que vos fala. O que é o conservador? É a pessoa que quer que, com base no passado, que a gente reavalie e veja o que é bom para o futuro. E qual é o prisma que a gente utiliza para balizar tudo? É a Bíblia. Porque sem a Bíblia, a gente pode ficar preso, nós podemos ficar presos só a tradições das igrejas. Já imaginou você ficar fazendo questão, essa cor não pode pintar porque a cor não é dos congregacionais, assim, se apegando a coisas pequenas. Então, meus amados, hoje foi uma palavra um pouco diferente, né? Foi uma palavra assim, apesar de eu ter feito várias referências a questões espirituais, mas hoje era muito mais para que os irmãos possam guardar na memória, né? Isso vai ficar gravado, né? Para que a gente tenha assim, um pouquinho da nossa história. E cabe dizer, meus amados, que para eu conseguir fazer isso, eu tive que entrevistar pessoas, ir nas atas, pegar livros. Foi um trabalho gigantesco. Por quê? Porque, infelizmente, o brasileiro não tem muito essa visão histórica. Não tem essa visão, assim, com todo respeito. A gente vê assim, respeito que não pode vir, mas atualmente só estou vendo aqui pessoas mais jovens presentes no templo. Cadê o pessoal mais adulto e tal? Que é uma coisa que se refere a eles. Infelizmente não estão. Estou dando uma chamada da igreja? Não. Entendam.
Eu estou querendo dizer que, infelizmente, no Brasil, nós temos essa visão um pouco... Eu vou utilizar minhas palavras do já falecido Antônio Gouveia de Mendonça, grande pesquisador do protestantismo brasileiro. Fala assim que, em certa medida, uma parcela do povo evangélico do Brasil tem uma certa anti-intelectualismo. Alguns acham que a letra mata, o espírito vivifica. E interpretam de forma equivocada esse versículo. Mata se você quiser ser como o fariseu era. Eu sou o cumpridor da lei, todo domingo eu vou de paletó, eu vou de gravata. Não é isso que é ser cumpridor da lei. Não é esse o caminho. Então, meus amados, só para finalizar, e minha última palavra é o seguinte, que nas décadas que vão se seguir, caso Jesus não volte em breve, os pastores vão lidar com cada vez mais novos dilemas. É lógico que algumas coisas a Bíblia deixa de forma muito clara qual é o padrão dela para aquilo. Mas outras vai carecer da gente interpretar e ver, bom, isso pode, isso não pode. Por exemplo, usar o data show foi bom? Transmitir os cultos pela internet foi bom? Né? Usar guitarra, bateria. Então, tudo a gente vai ter que avaliar para ver o que é bom e o que não é. Sem contar o aspecto, meus amados, só para encerrar mesmo, que é o seguinte. Eu ainda fui de uma geração que era pré-internet. O pastor André também, né? E tipo assim, antigamente eu tinha muitas dúvidas em relação a questões filosófico-teológicas. E minha questão, a quem recorrer? Às vezes tinha professores que faziam comentários na faculdade e eu ficava, tem que ter uma resposta para isso. E só quando a internet começou a disponibilizar mais materiais que nós conhecemos grandes apologistas do Brasil e do mundo, obras traduzidas como Alistair McGrath, William Lane Craig e tantos mais, e pastores brasileiros também bem preparados. Então, meus amados, eu finalizo aqui com essa parte de que o problema não é ler a palavra ou ler livros de filosofia, não. O problema é qual a nossa cosmovisão em relação a essas questões. Porque nós, como diz a palavra, devemos estar muito bem preparados para quando formos questionados. Não adianta responder para os jovens, isso pode, não, por que não é para fazer? Nós temos que ter boas respostas. E esses apologistas cristãos estudaram por anos, escreveram livros maravilhosos, e cabe a nós, cada vez mais, as novas gerações, ler esse pessoal e estarmos preparados para responder os dilemas do século XXI. Então, eu agradeço a oportunidade, né? Demorei um pouquinho, gostaria de passar a palavra agora, que eu acho que vai ter agora o sorteio dos livros agora, né?